Eu estou sentindo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? Eu não vou pregar, meus irmãos, pois com certeza o mensageiro de Deus deve estar em retaguarda, não é? E para a gente não ficar emaranhados, confundindo mensagens, eu vou deixar apenas uma saudação. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade e a confiança dos dirigentes, mas eu já sou conhecido e eu quero deixar apenas um versículo, irmãos, para meditar com as Santa Noiva de Jesus, que é a igreja. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 21, 22, 23 e 24. Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, versículo 21 ao 24. Diz a palavra do Senhor: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. No versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Versículo 23, irmão, só esse versículo para a gente meditar. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Isso aqui não é um salvo-conduto. Isso aqui não é uma carta branca ou um cheque branco que você recebe de Cristo para o nosso bel prazer. Porque fé não é se satisfazer o próprio ego. Verdade. A fé é muito mais do que isso. Aleluia. Capítulo 11 de Hebreus, eu acho que a Bíblia explica a Bíblia. Eu acho que é o detalhe, a explicação mais coerente e mais plausível do que é fé. Como diferentes pensamentos do que o mundo acredita, que a fé faz o que o ser humano quer, colocar as coisas nos seus pés. Não é. A fé, ela sempre depende da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? E o texto aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas de fato de que não se vê. A fé não está baseada naquilo que vê, naquilo que está diante dos olhos e no presente. Observe que a Bíblia diz: é prova de fatos, é daquilo que se esperam, o futuro, e prova de fato que não vem, é o invisível. E este homem, irmão, chega um pai de família, arrasado. Ele tinha um único filho, Marcos não diz, mas doutor Lucas, que é mais categórico, e ele que era médico, Lucas diz que aquele pai, tinha um único filho. E diz que aquele filho, irmãos, desde a infância, era atormentado por um espírito. E o espírito, quando pegava aquela criança, aquele menino, era um jovem de 14 a 16 anos, disse que jogava ele na água, jogava no fogo, fazia ele de gato e sapato. Marcos diz que o espírito deixava o menino quando ele estava todo
escute mais, e disse: olha, Senhor, eu fui para os discípulos, eu fui para os teus alunos, e eles não conseguiram fazer nada. E aqui está, Senhor, esta criança aos teus pés, eu não sei mais o que fazer. Meus irmãos, aquilo ali é um retrato de uma pessoa que está sofrendo, é retrato de uma alma desesperada. Mas eu quero te dizer uma notícia para você nessa noite. Quem sabe você chegou aqui com a bateria quase arreando, você chegou aqui quase, quem sabe, arrancando os cabelos. Deixa assim dizer, você quem sabe chegou aqui sem nenhuma motivação, mas eu digo a você que você veio ao endereço certo, você bateu na porta certa, porque aqui tem um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele pode nessa noite muito bem atender a tua causa. E aquele homem, irmão, desesperado, achincalhado, chegou perto de Jesus e disse: olha, mestre, o texto não diz, eu que estou interpretando. Ele disse: olha, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho ele, e está aí aos teus pés. Jesus olhou e disse assim: geração incrédula e perversa, até quando eu estareis convosco? E a Bíblia diz que Jesus, quando aquele demônio, irmãos, viu o menino todo se estribuchar, porque na presença de Cristo o mal tem que recuar. Na presença de Jesus o inferno tem que bater em retirada, porque quem está aqui, irmãos, é o grandão da Galileia. Qual é o seu problema nessa noite? Conte para ele, conte essa história bem detalhada, porque ele está escutando o clamor da tua alma nessa noite. Jesus olhou para ele e disse: geração incrédula e perversa, traz cá o menino. Aí a Bíblia diz que Jesus expulsa aquele mal. Disse que o menino, irmão, ele se estribuchava, ele babava, ele espumava, ele tinha ataques epilépticos, mas até aquele dia que Jesus chegou, Jesus faz libertação completa. Ele cura o corpo e ele cura a alma. Mas o pai de família, é isso que eu queria dizer a você, tinha um impedimento para Jesus operar. E qual é, irmão Jonas? Deus conhece limitação? Deus não. Mas para ele agir, ele tem que achar o teu coração aberto. O pai de família disse: olha, Senhor, se tu puderes, faz alguma coisa por mim e por essa criança. Jesus parou e disse: epa, aleluia, epa. O problema aqui, meu amigo, é o seguinte: não é eu poder fazer, é se tu puderes crer. Tu crê nessa noite? Se tu puderes crer, Jesus pode fazer. Quem crê nessa noite que Jesus pode fazer um milagre? E tira essa incredulidade, tira essa interrogação, essa dúvida infernal, que Jesus só opera quando há liberdade de quem crê. Levante sua mão nessa noite e começa a glorificar. Foi diferente daquele leproso do capítulo 8 de Mateus. A Bíblia diz, irmãos, que tinha um homem leproso na terra. Os leprosos não poderiam congregar no meio de uma congregação. Ele era separado da comunicação social. Tu sabe o que é ser afastado? Tu sabe o que é ser achincalhado? Tu sabe o que é ser colocado para trás? Era aquele leproso. Mas quando ele percebeu que Jesus ia descer da oração, ele disse: eu não vou perder tempo não, eu vou me aproximar dele. E quando ele descia do monte, Mateus diz no capítulo 8, ele chega perto de Jesus e disse assim para Jesus: leproso, não podia se aproximar de ninguém, mas ele disse: eu vou arriscar minha vida, mas eu vou encontrar com esse homem hoje, Jesus de Nazaré. Tu pode curar-me? Tu queres curar-me? Jesus disse: eu quero.
podes crer, Jesus quer. Levante sua mão nessa noite e glorifica a Deus. Você pode crer? E a Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Acredite nessa noite em Jesus.